Diferente desse que agora nós temos algumas estratégias importantes de implementação, tanto para as metas como para o plano. Então nós não temos, cultura do plano de Estado. Eu costumo dizer nas falas que eu tenho feito por aí, que nós temos cultura de planejar executivamente. Nós planejamos o que o MEC vai fazer em ações, nós planejamos o que a secretaria vai fazer, o que o sindicato vai fazer, o que a associação vai fazer. Agora, nós não temos a cultura de planejar o que o Estado brasileiro tem que fazer, como Estado, independente de qual é o governo. Então, essa é uma tarefa muito grande que nós temos pela frente. A segunda é o sistema. O sistema está na Constituição, ok. Agora, como é que o Plano Nacional da Educação vai articular com os planos estaduais e municipais o sistema? Imagine a complexidade que nós temos num país desigual, como todos nós aqui sabemos, organizar. Eu não tenho dúvida de que realmente nós temos uma tarefa muito grande naquilo que já nós conquistamos na Constituição. Conquistamos, e eu acho que foi o maior avanço que nós tivemos. Claro que eu não estou desprezando aqui, eu não desprezo nada de conquista, eu não desprezo que o conceito de profissionais da educação, até um dia desse era só profissionais de magistério, e hoje é profissionais da educação, ou seja, os funcionários de escola também são profissionais na LDB. Não podemos desprezar o que foi o Fundeb. Ou seja, houve muitas conquistas. Agora, a emenda 59 nos deu a oportunidade de avançar muito em relação ao Sistema Nacional da Educação, tendo o Plano Nacional da Educação como articulador. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade que nós tivemos. Nós já realizamos mais ou menos umas 12 conferências estaduais, e até mais ou menos metade de outubro vamos fechar as conferências, todas as conferências estaduais, e sei que todos os setores e todos os segmentos têm colaborado muito para essa conferência. Eu diria que a outra conferência tinha um clima de fazer a primeira. Essa conferência aqui, que nós estamos discutindo agora, ela tem o clima de fazer bem melhor do que foi feita a primeira. Inclusive, em consolidar um conteúdo que marque, que demarque a educação brasileira em nosso país. Muito obrigado à SASE, obrigado ao professor Jamil Cury por estar aqui com a gente, e obrigado a todos vocês que estão nas salas. Eu sei que tem muito fórum que mobilizou e está reunido com a companheirada por aí afora. Um abraço a cada um e a cada uma de vocês. Obrigada, professor Chagas. A gente agradece pela contribuição que, mais uma vez, ele traz, né, para esse debate. É uma história de luta, de vida, né, de contribuição para a educação brasileira. E acho que, nessa tarde, a sua contribuição enriqueceu muito esse debate pela sua capacidade de interlocução e de mobilização que tem, né, pelo Brasil inteiro, e pela grande responsabilidade de, na presidência do Fórum, coordenar todo esse trabalho de construção também da Conferência Nacional de 2014. Muito obrigada. Passamos, então, a palavra ao professor Carlos Jamil Cury. Bom, o estoque de perguntas que veio é altamente significativo do que nós temos pela frente, ou do que nós estamos tendo pela frente. Rigorosamente, Sistema Nacional de Educação, nós nunca tivemos este conceito na nossa Constituição, que agora temos. Portanto, nós temos algo de novo. E o novo, ele desconstrói algumas coisas do que já está instalado, portanto, assusta, e, ao mesmo tempo, não dá exatamente o que vai ser pela frente, e, nesse sentido, também assusta. Então, nós temos duas situações, pelo menos parcialmente, assustadoras. O que deve ser desconstruído, o que não deve ser desconstruído, e o que deve ser construído, o que não deve ser construído.
Isso é, de modo geral, o tom que eu consegui retirar. Não vai dar para responder uma por uma, o professor Binho já alertou a impossibilidade de responder, algumas mereceriam um curso, né, só para responder. Agora, afora isso, afora esta complexidade que o novo traz, né, eu vi aqui duas grandes questões no fundo, né? Uma questão do Sistema Nacional tem a ver com a regulação. Claramente, né, essa dimensão. Quem define o quê? Se nós estamos dentro de uma comunidade jurídica nacional, nós não podemos, de forma alguma, deixar de lado a questão da representatividade. E, nesse sentido, toda a discussão legislativa, por exemplo, ela é crucial. E nós estamos numa comunidade jurídica de caráter nacional. Então, essa dimensão não pode ser de somenos importância, ela é fundamental. Né? O que é isso, em que ela consiste? Né? E quem define o quê? Porque para quem isso está definido. E isso está definido. Para quem está definido. Né? É só pegar o 205 e ele está muito claro. Né? Bom, em torno da questão, então, da regulação, várias perguntas vieram. Né? Mas todas em torno disso. Quem define o quê? E até mesmo a professora Gilda colocou dois elementos até opostos ou antagônicos à dimensão de colaboração. Superposição não é colaboração. Competição não é exatamente o oposto de colaboração. Então, se as coisas estão passando por superposição ou por competição, por aí nós não temos muita saída enquanto regime de colaboração. Isso não é. Por outro lado, nós tivemos um outro conceito que, bom, então, em torno da regulação entrou currículo mínimo, por exemplo, tudo que se referiu ao Conselho Nacional de Educação. Né? O outro foi a dimensão da participação, né? E que joga com a dimensão da mobilização, participação e mobilização. Aqui é muito claro que o tom foi muito mais o controle social, por exemplo, do financiamento, dos gastos, e isso tem a ver, então, na relação sociedade e cidadania, né? No interior de uma comunidade jurídica nacional, mas então a sociedade e cidadania, e o controle social. É curioso que não se haja havido nenhuma indicação aos conselhos de controle social que estão no Fundeb. Porque eles são um instrumento de mobilização. Será que eles não devam ser repensados para serem efetivamente de mobilização? Depois de tudo que nós vimos em junho e julho, a questão do controle social e da busca de uma prestação de contas, a busca de uma dimensão de transparência tornou-se algo de urgente. Aqui, inclusive, num campo que não foi muito questionado no terreno propriamente destes conselhos, né, em junho e julho. Foi muito mais a questão do salário dos professores, isso sim. Mas, afora esse campo, a educação, né, dada a disciplinarização trazida pelo Fundeb, de alguma maneira pontuou essa dimensão. Então, aqui aparece, por exemplo, o tema dos fóruns, do fórum e dos fóruns, da própria CONAI, né, como locais de permanente mobilização, locais de permanente aquecimento
das temáticas relativas à educação. Enfim, eu quis trazer apenas essa, quase que tentar conceituar por onde passaram as perguntas, dada a própria impossibilidade de responder a cada uma. Eu teria vontade realmente de responder algumas aqui, não é? Sobre o currículo nacional, o Conselho Nacional de Educação, não é? E assim por diante, né? Por exemplo, o que se foi dito a respeito de público e privado ali por Campinas, não é? A regulação implica uma redefinição desse campo também, né? Porque é um novo que nós temos pela frente. Então, eu acho que de agora, pelo menos até fevereiro, eu acho que a gente precisaria acionar esses dois campos de maior clarividência, e eu queria justamente encerrar dizendo o seguinte, que a SASE está ocupando um protagonismo que lhe é de direito.